Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa aula do Projeto Xboom. A gente vai agora fechar a nossa parte de produção de jogos, né, falando de um ponto importante, né, que eu já até comentei nas nossas aulas anteriores, que é a parte de testes. Eu já falei sobre a figura do playtester, que é aquele profissional que está dentro da área de jogos, que a única função dele é testar o jogo de maneira incansável, ou seja, estressar o jogo ao máximo em busca de bugs e problemas, né? Lembrando que é uma tarefa bem complicada, uma tarefa tediosa, tá? Mas é uma tarefa extremamente necessária. E o processo de playtest, ele é importante porque a partir daí você vai verificar tudo o que você fez em termos de mecânica, em termos de rotina de programação no jogo eletrônico, em termos de jogabilidade, em termos de balanceamento do teu jogo. Ou seja, é um ponto, tá, digamos assim, muito vital no processo de produção e de criação de um jogo, tanto digital como analógico, tá? Então o que é um playtest? O playtest normalmente acontece quando o jogo está em beta. Em alpha, dependendo do estilo de jogo que você esteja desenvolvendo, isso acontece em alguns jogos de tabuleiro, onde você tem um playtest extremamente fechado, que é feito só com a equipe de desenvolvimento do jogo, você começa a detectar as primeiras falhas, os primeiros problemas e as melhorias que você deve fazer. Quando o jogo está em beta, dependendo do estado beta quase final, você abre esse teste para a comunidade ou para um grupo específico de testadores. Mas durante todo o processo do jogo, de desenvolvimento do jogo, tá? O nosso querido playtester da empresa, aquele cara que está nessa tarefa tediosa de testar o jogo incansavelmente, ele vai participar, vai testar, ele vai dar os feedbacks dele. Tá? Primeiramente, quando você realiza um playtest, qual é o principal objetivo? É você caçar problemas e também determinar se aquela jogabilidade que você criou para o teu produto tá legal, tá falando com o teu público-alvo. Tá? Então o playtest ele é a forma, é o primeiro ponto de você colocar o teu produto em contato com o futuro cliente, o futuro comprador, o futuro jogador do teu produto. Novamente eu falo, a gente quando faz um jogo, né, o nosso objetivo final é que aquele jogo atraia o máximo possível de jogadores e ele se torne, digamos assim, um produto que a comunidade fique fã, se amarre nele, goste, compre com as futuras expansões ou novas versões. Mas isso está muito ligado a esse processo de você fazer o teste. Então, eu gosto de falar o seguinte, o playtest, ele começa, às vezes, novamente falando, no alpha do jogo. Tá? E vai se estendendo até chegar uma versão candidata final, release candidate, tá? Onde ele vai para Gold e aí o jogo vai para o mercado. Tá? Coisas que a gente tem que testar no playtest, que a gente tem que sempre observar. Né? Primeiro, se o jogo está fluindo, ou seja, se a jogabilidade está dentro daquilo que a gente espera, se as regras foram bem implementadas, regras e mecânicas foram bem implementadas durante o desenvolvimento desse jogo, principalmente nos jogos eletrônicos. Tá? Você tem que testar possíveis bugs de animação. Quando é um jogo eletrônico, bugs de animação, bugs de movimentação. Você já deve reparar aqueles famosos glitches que acontecem em jogos 3D, né? Mesmo que você faça um playtest muito profundo, pode escapar alguma coisa, né? Isso é um bug. Ou seja, o playtest ele é a sua base para você pegar toda tudo aquilo que você fez, né, e validar, tá? Ou seja, a validação acontece durante o playtest. Um ponto que eu gostaria de falar também a respeito dos playtests, né, é que às vezes as pessoas não se atentam para isso é numa fase mais avançada do desenvolvimento. Primeiro é o que a gente chama de lockdown, tá? Que o jogo trava, ou por problema técnico, quando é um jogo eletrônico, ou por jogabilidade mesmo, tá? Por exemplo, um lockdown famoso, você chega a uma determinada fase do jogo e por alguma maneira, por uma falha no projeto do jogo ou até naquela fase, você não tem como sair dela. Você tem um lockdown ali sério, você precisa resolver aquilo ali de alguma maneira. Isso a gente vê dentro do playtest. E um outro ponto é, às vezes, quando o jogo está muito avançado, tanto o físico quanto o digital, é justamente a interface gráfica do jogo, o UI do jogo, né, o User Interface, e os componentes que você vai utilizar nesse jogo. Aí tem um ponto bacana quando a gente trabalha com relação ao playtest de jogos físicos. Quando você faz um jogo físico, você também tem que pensar
no processo de produção fabril desse jogo. Se ele for um jogo que vai ter uma caixa, um tabuleiro, quanto aquilo vai custar? E isso também está dentro do playtest. Quando você começa a desenvolver o teu jogo, tá? Você pode ver, estou vendo que esse número de cartas aqui que eu coloquei estão muitos, eu posso diminuir isso e isso faz com que o produto caia de preço. A produção final desse jogo saia mais barato e eu posso fazer um preço mais competitivo. Eu não preciso usar tantos componentes desse tipo e por aí vai. Então isso também está dentro do playtest. Tá? E você vê que é uma coisa complexa, não é uma coisa simples, né? Ou seja, a pessoa que está testando aquele jogo, ele não pode ser um curioso, tá? E aí entra um ponto importante com relação à característica de um playtester, o cara que vai exercer essa função de testar o jogo incansavelmente, né? Primeiro, ele tem que ter um cara que tem que ter experiência com outros títulos semelhantes. Por exemplo, eu estou fazendo um jogo de estratégia. As pessoas que vão testar esse jogo devem ter jogado outros jogos de estratégia ou até ter participado de playtests de outros jogos de outras empresas. Por quê? Para ele poder determinar quais são os problemas que ele viu no meu protótipo e falar, olha, isso aqui não está legal, isso aqui está com problema, isso aqui não é legal nesse estilo de jogo. Ou seja, ele tem que ter essa capacidade. E, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma boa capacidade analítica e de comunicação. Como assim? Primeiro, ele tem que olhar com um olhar, como a gente chama do produtor, né? Falar, olha, essa peça aqui não tem nada a ver com isso aqui, com esse jogo. Você precisa trabalhar isso, isso, isso. E se comunicar para você de uma maneira clara, do tipo, repara, essa unidade que você utilizou aqui está desbalanceada. Ela está muito poderosa. Eu não consigo, com essas unidades, matá-la ou eliminá-la do jogo. Então você precisa rever a pontuação, o ataque e a defesa dessas unidades. Ou seja, ele precisa ter essa capacidade analítica, tá? E aí, advindo do conhecimento, do estilo e do tipo de produto que você está desenvolvendo, e saber explicar, falar para você de maneira clara, olha, isso aqui não está bom por causa disso e por causa disso aqui. Senão não adianta nada, o cara vai falar, isso está ruim, mas por quê? Está ruim. Não, você não tem que saber o motivo disso para você poder mexer no balanceamento do jogo e mexer em casa até na mecânica do jogo. Então, a figura do playtester tem essas características assim, muito importantes, né? E a mais importante de todas tem que ser pessoas de confiança. Normalmente, isso as empresas adotam, né? E é comum, uma prática que você pode adotar, e você também começa a enxergar a seriedade do profissional que está do outro lado, é o que a gente chama da adoção do NDA, ou NDA, que é nada mais que é um termo de sigilo e confiança, do qual a pessoa, quando ela assina, tem uma característica legal daquilo, tá? Se por acaso ele passar alguma informação considerada estratégica em cima desse playtest, ou seja, falar do jogo para quem não deve durante esse período, ele pode ser processado ou multado, ou acontecer alguma série de sanções jurídicas em cima dele. Então você ter pessoas de confiança, no caso, para testar o teu produto, também é muito importante. Ou pessoas extremamente profissionais. Geralmente eu identifico um bom profissional, quando ele chega, não, beleza, eu posso testar, você já está com o seu NDA aí pronto para eu assinar, você vê que o cara é sério, ele não está ali apenas como um curioso, né? Então, o testador profissional, tirando que já faz parte da equipe, vamos dizer assim, vamos saber, um externo, eles têm que assinar um NDA, mesmo que seja um beta aberto, tá? Às vezes é comum o pessoal pedir NDA também, para o pessoal mesmo num beta aberto. Não tem muito sentido. Tem, dependendo das coisas que ele pode descobrir, um erro, alguma coisa, ele não pode ficar divulgando isso direto, entendeu? Então, gente, é importante você ter essa visão quando você for fazer um playtest de qual tipo de profissional, tá, que você pode trabalhar, ok? Beleza? Complementando esse papo, né, a gente tem que falar um pouco mais sobre os playtests, que eu falei que ele tem aquela história de ficar de maneira repetitiva testando o teu jogo. Ou seja, um playtester, o cara que trabalha com isso, ele tem que ter uma capacidade de repetir essa mesma atividade sempre, sem deixar de fora os erros. É chato isso. O cara ele tem que repetir, fazer. Às vezes você tem que jogar um jogo, uma fase de um jogo 10, 15, 20, 50 vezes para você verificar se aquilo está ok ou não, se tem algum problema, até chegar à versão final. Então você repara que a visão do playtester é bem complicada. É um cara que tem que ter essa capacidade de repetição quase que obsessiva, tá? E novamente eu falei, além da capacidade de análise e de comunicação, que você tem uma variação que é o olhar sistêmico,
né, que é justamente a capacidade analítica dele, né, é ele entender que quando uma situação é um bug, ou é um problema de balanceamento do jogo, ou é um problema de programação, ou seja, ele tem que ter essa visão também. Por isso, falando para vocês a respeito do que eu comentei agora há pouco, né, essa capacidade do cara ter conhecimento do tipo de jogo que ele vai jogar. Ou seja, eu, por exemplo, novamente, exemplo do jogo de estratégia. Eu vou fazer um jogo de estratégia. Então, meus playtesters, os meus testadores, eles têm que estar acostumados com esse estilo de jogo, terem jogado bastante esse estilo de jogo para eles poderem me dar um bom feedback com relação ao teste. Beleza, pessoal? Então, isso é a coisa básica para a gente começar. No próximo bloco, eu vou falar a respeito de testes, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais técnico desse assunto para vocês entenderem, beleza? Vamos seguir. Bom, galera, vamos agora, nesse bloco, falar de alguns pontos importantes com relação aos testes. Vou falar de dois tipos de testes considerados clássicos, que é o teste de caixa branca e o teste de caixa preta, tá? Mas antes, vamos fazer alguns lembretes importantes para esse nosso trabalho, tá? Toda vez que você for começar o teste, seja o famoso teste de um jogo de tabuleiro, vamos utilizar o famoso papel de pão, ou seja, aqueles componentes que representam, não importam o que, o teu jogo e os componentes do mesmo, né? Componentes baratos, no caso. Tá? E, no jogo eletrônico, você trabalhar com os placeholders, não com as versões finais, né? Um outro ponto que eu gosto muito de abordar a respeito de playtesters, principalmente quando a gente está trabalhando com jogo físico, é bom falar isso porque, afinal de contas, produzir jogos não é só produzir jogos digitais, a gente também produz jogos físicos, jogos de tabuleiro. São as chamadas regras vivas. O que é uma regra viva? É uma regra que pode ser modificada, tá? Mediante as características e mediante as observações que foram feitas num playtest. Opa, como assim? Significa o seguinte, eu escrevi uma regra do tipo, a unidade do tipo lança-foguete só pode atirar a tanto de distância. Beleza. Ou então essa unidade, se ela andar, ela não atira. Aí você verifica que na dinâmica de jogo isso não está indo muito bem. Então eu modifico durante o playtest a regra. É muito comum, às vezes, você estar no meio de uma partida, de um jogo, e no momento do playtest você vai ter que reiniciar ela a partir daquele momento. Ou seja, quando você faz um teste desse tipo, você pode a qualquer momento parar o jogo e ter que recomeçar ele com essas novas regras para ver se a mecânica e a jogabilidade dele melhorou. Olha só, então repara, não é o teste, quando você faz playtest, não é uma brincadeira. Ali ninguém está vendo quem vai ganhar, quem vai perder o jogo. Você está estressando o sistema do jogo. Então você está estressando a mecânica do jogo. O objetivo ali, como eu estou falando desde o início, é testar. Não é vencedores nem perdedores. Você está testando para você verificar se durante o tempo do jogo você vai ter que modificar alguma regra, novamente a história da regra viva, para o jogo ficar melhor. E ao mesmo tempo também vale para o jogo eletrônico. Às vezes você tem que parar o teste. Gente, essa unidade não ficou boa, vou reprogramar ela, vou refazer ela e a gente vai testar de novo. Pode acontecer isso também. Então, bota na sua cabeça que quando você está testando, é uma atividade que é tediosa, uma atividade que vai requerer toda a sua atenção e gente especializada para isso, beleza? E eu queria agora falar de dois testes importantes, tá? Eu já tinha até falado deles, mas não os nomeei. Eu vou falar primeiro dos testes de caixa branca. O que é um teste de caixa branca, né? O teste de caixa branca é feito geralmente pela equipe de desenvolvimento de um jogo, de um software. Todo mundo sabe qual é o estágio que está ocorrendo naquele momento do desenvolvimento. Se é um alpha, se é um beta, se é um release candidate. E você vai procurar bugs específicos do qual a equipe trabalhou durante aquele período do desenvolvimento propriamente dito. Esse teste é legal, mas ele na realidade ele não pega tudo, não pega todas as situações, porque você fica limitado ao grupo que desenvolveu, entendeu? E aí a gente faz um outro tipo de teste, que é o chamado teste de caixa preta, né? Que é basicamente os beta fechados, ou seja, você bota uma versão do teu software ou do teu jogo sem falar nada para os testadores e aí testa aí, gente, para ver se existe algum problema que vocês identificam. Tá? Eles não sabem qual é o estágio de desenvolvimento do teu jogo, não sabem o que você está procurando de erro, simplesmente eles vão trabalhar com aquele produto como se fosse um produto finalizado. E aí eles vão detectar os erros para vocês. Existe um terceiro teste que é considerado chamado teste de caixa cinza, que é justamente uma versão de um jogo que já tem alguns problemas
que você dá para um grupo para testar. Fala, ó, pessoal, a gente está nesse estágio e aí a gente quer que vocês testem isso e isso. É quase um teste de caixa branca. Só que quem realiza esse teste normalmente não é a equipe que desenvolveu, e sim testadores externos que não estão presentes durante o processo de desenvolvimento do jogo. Só que você aponta alguns pontos que, isso aqui eu queria que você testasse, isso aqui pode dar problema e por aí vai. Entendeu? Então esses testes também são comuns aos jogos de tabuleiro. O teste de caixa branca no jogo de tabuleiro é aquele que a equipe de desenvolvimento ou então o próprio game designer chama outros de game designers que estão, entre aspas, ligados ao projeto. Como assim, entre aspas? Eles têm algum tipo de participação e sabem que estágio o projeto está e estão ali para dar dicas, soluções e problemas, apontar problemas. E existe o teste caixa preta, que às vezes o game designer bota o joguinho dele debaixo do braço e vai para um evento de jogos e bota para o público testar para você buscar erros, entendeu? Então, essa característica desses testes é muito importante durante o processo de desenvolvimento. Então, você tem que ficar muito ligado nisso, beleza? E para a gente dar uma finalizada nesse bloco e fazer um lembrete para vocês, que é importante, é o seguinte, pessoal, sempre comece seu jogo, tá, com o seu alfa. Tá? O jogo nunca sai do beta. Você está começando com aquela ideia e você tem que trabalhar o básico. Você tem que começar a trabalhar as rotinas iniciais. Se você achar interessante, até você pode quebrar em pequenos blocos ou pequenas rotinas para testá-las de maneira independente para ver se elas estão funcionando. E depois vocês juntam isso num conjunto final. Tá? Então é importante nesse começo, nesse primeiro ponto, ainda mais quando você vai fazer o teste de caixa branca, que é um teste que você está trabalhando com um alfa, com a sua equipe de desenvolvimento, você de repente fazer pequenas rotinas de teste ou pequenas regras de teste, né, para você poder validar o que você está fazendo e a partir daí você fazer a integração, beleza? No próximo bloco eu vou finalizar falando sobre mais algumas características que a gente tem de playtests, tá? Situações que vocês podem encontrar no playtest, tá? Do tipo algum jogador que não entendeu a regra, alguma coisa, tá? E como é que você pode pegar feedback do teu playtest, beleza? Vamos junto. Fala galera, estamos de volta e agora vamos falar sobre alguns pontos importantes que vocês devem ter no seu playtest. Primeira coisa, quando eu vou para um playtest, seja digital ou físico, dependendo do que você quer testar, você tem que ter um feedback dos testadores. Claro, quando é o playtest da tua empresa, provavelmente você já vai ter algum tipo de formulário digital ou físico para ele preencher. A coisa é válida mesmo para playtests externos. Por exemplo, se você for fazer um beta aberto do teu jogo, junto com o teu jogo, é interessante ter um formulário digital para o cara preencher e mandar observações que ele viu a respeito daquilo ali. Isso aqui não ficou bom, isso aqui ficou legal. E ao mesmo tempo, no evento, você levar um formulário desse e no final passar para as pessoas para dar um feedback do que acharam do jogo. Agora tem o famoso ditado, barato não sai caro. Antes de você fazer isso, você tem que acordar com as pessoas se elas estão a fim de realmente dar esses feedbacks para vocês. Nem todos são testadores profissionais. E aí entra um ponto bem curioso, tá? Que é o quê? Como é que você analisa essas respostas? Quando você vai para um teste aberto para falar não com um testador profissional, mas com um jogador, você tem que ter um outro olhar. Tá? Porque o testador profissional, como eu já falei no bloco anterior, ele já tem aquela visão sistêmica, já tem aquela visão de, isso aqui não está legal, ele trabalha com um produto específico, ele vai saber te dar um feedback, inclusive técnico. Essa galera nem tanto. Mas é interessante você trabalhar perguntas que estejam muito mais ligadas a um jogador que está fazendo, digamos assim, vai pegar a versão final do teu jogo, do que um perfil mais técnico. Perguntas que podem até ser meio subjetivas num primeiro momento, mas podem te ajudar em alguns pontos importantes. Você até pode ter boas surpresas com relação a isso. Então, por exemplo, você botar no playtest, você vai botar assim, na rotina tal, a jogabilidade, Não, você não vai escrever dessa maneira. Você vai colocar o que te agradou mais nesse ponto do jogo, o que você gostou, o que você não gostou, entendeu? Então, através dessa linguagem um pouco mais subjetiva, você pode tirar boas experiências e pegar boas dicas que estão ali vindas desses jogadores, tá? Então, bota na tua cabeça que quando você faz um playtest com estranhos, ou então playtests abertos, a forma de como você vai perguntar, tá, para o teu jogador é um pouco diferente. Você vai estar com um olhar um pouco menos técnico, mas com um olhar um pouco mais de jogador, do tipo, essa fase ficou legal, o que você não gostou dessa fase? Esse personagem está agradável, você não gostou do gráfico, e por aí vai. Não vai chegar e falar, com relação ao balanceamento. Não, o cara não vai saber nem o que é isso.
tá? Isso é uma armadilha que eu já caí. Meus primeiros playtests há muito tempo atrás, eu perguntava sobre tipo, o cara me perguntava, o que é isso aqui que você está querendo saber? Aí eu tinha que explicar para ele. Então, você tem que escolher bem as palavras quando você for fazer um questionário desse tipo, e dependendo da ferramenta que você vai fazer, tá? Até para você ter uma ideia melhor do tipo, já vi que essa unidade está mais fraca, essa aqui está mais forte. O cara gostou desse nível por causa disso, o cara não gostou desse por causa disso. Pô, o cara achou a música ruim. Tem isso, tá? Tem isso. É claro que você tem que ter o teu termômetro. Obviamente, se 50 pessoas gostaram da música e uma não gostou, aí é amostragem, é irrelevante. Tá? Você sabe que a grande maioria gostou, não vai ser por causa de um que você vai ter que mudar a música ou os temas musicais do teu jogo. Tá? A mesma coisa o cara gostou desse personagem, mas 50 outros não gostaram, tem alguma coisa errada. Então você tem que procurar, justamente durante esse processo dos testes, visualizar alguns erros que são bem visíveis e são bem complicados, são bem, como digamos assim, chamados erros crassos. Né? São aqueles erros que, poxa, caramba, realmente isso aqui eu preciso mudar. Que a grande maioria, sei lá, se 100 pessoas, 99 acharam ruim, um só gostou, tem alguma coisa errada aí. Tá legal? Mas não pode. Não, nesse caso, você tem que ir pela voz da maioria. Correto? Isso é um ponto importante. Outra coisa também que eu gostaria de finalizar nesse bloco faça jogos para o público, tá? Faça jogos dos quais o público vai se identificar, vai gostar. Não adianta você querer fazer um estilo de jogo que só você vai gostar, tá? Os testes dizem isso. Quando você testa o teu jogo, às vezes o feedback do público é surpreendente. Você pode ter várias informações ali que você não estava vendo. Aliás, novamente, eu falo aquela ideia do olhar viciado. É muito importante que você coloque, depois de um determinado ponto, se você fez vários testes de caixa branca com a tua equipe, você ir para o teste de caixa preta ou um teste de caixa cinza. Por quê? Para o público que não está acostumado ao desenvolvimento, tá? Não pegar os vícios que vocês já estão vendo. E você vai ter muita surpresa com relação a isso. Até texto errado o público vai identificar. Sério. Até uma letra trocada o público vai identificar. Porque você está com um olhar tão viciado, tão acostumado com aquilo, que coisas desse tipo passam. Tá? Então, gente, novamente, eu estou até sendo monótono com relação a isso, mas, novamente, o teste é muito importante. É muito importante mesmo. E aí eu queria finalizar para falar uma coisa para vocês que eu acho muito útil para vocês assistirem quando vocês tiverem oportunidade, que são os post-mortem de jogos. Eu já comentei alguma coisa a respeito, mas o post-mortem é uma espécie de diário do jogo após lançado. Ou seja, os desenvolvedores falam uma palestra mostrando, tá, o que deu certo e o que deu errado em um jogo. Gente, são informações importantíssimas. Você tem vários post-mortem. Dá uma googlada aí e procure post-mortem de jogos. Ou gaming post-mortem. Tá? Porque post-mortem também é um termo meio usado na indústria funerária, né? Então fica meio esquisito isso. Mas os post-mortems dos jogos são justamente os desenvolvedores falando para vocês tudo que eles fizeram que, isso aqui é legal. E principalmente é legal ver os post-mortems de jogos que não deram certo, foram grandes flops. Porque você vai enxergar com o erro dos outros o que você não deve fazer. Tá legal? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é uma aula muito focada na produção, né? E vou deixar um exercício desafio final. Se vocês puderem, deem uma olhada no post-mortem do Príncipe da Pérsia, o Prince of Persia, que é um dos clássicos do PC. Vocês vão ver coisas muito interessantes ali. Valeu, gente. Até a próxima aula.